Vamos lá, hoje para mais um call de resultados, agora falando da CEMIG, né? Teve bastante repercussão em relação à CEMIG, a questão da passagem ali do governo de Minas para o governo federal. Vamos dar uma olhada aqui nos fundamentos, entender um pouco mais, enxergar se é uma oportunidade ou se realmente é um risco ali dentro do ativo, olhando e visando também essa questão de queda que teve ali dentro das ações. Bora lá? Antes de mais nada, eu pedi para você dar um joinha, isso ajuda bastante o canal e também a se inscrever, porque basicamente você vai recebendo todos os vídeos ali que eu for criando e vai sempre se informando e enxergando as oportunidades aí do mercado. Beleza? Bora lá pro vídeo então. Bora lá então, pessoal. Sempre gosto de começar aqui pela parte de geração de receita, né, para a gente enxergar como que tá, basicamente, o resultado como um todo, né? Então, hoje, quando a gente vai olhar aqui para a parte de geração de receita, entender um pouquinho mais, a gente vê aqui que no terceiro trimestre desse ano, né, geração de energia foi 658 milhões, transmissão de energia 246 milhões, comercialização de energia 2 bilhões e 20 e distribuição um total de quase 6 bilhões, além aqui também de gás, que tem a parte da CEMIG, tá? Então a gente olha para isso, um total de receita de 9 bilhões e 400. Quando a gente faz o comparativo com o ano passado, a gente vê que houve avanço, né? A gente pega aqui o terceiro trimestre, né? Deixa eu até colocar aqui numa outra corzinha. Aí, vamos lá. A gente pega aqui em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a gente vê que aumentou a geração, a gente vê que aumentou a transmissão, a comercialização que teve uma leve queda, distribuição teve uma alta bem expressiva e também aqui a parte de gás, uma participação um pouco de aumento, tá? Então, basicamente, houve aumento ali na linha de receita. Quando a gente faz o comparativo com o ano passado, a gente vê que teve um aumento mais expressivo, ali na ordem quase de 1 bilhão de reais. Beleza? Então, como que a CEMIG está fazendo para cuidar desse aumento de receita? Porque o aumento de receita não é basicamente só aumento de produção. A gente consegue fazer aumento de receita cortando custo, e esse é um dos custos no quais a CEMIG fez aqui o corte. Basicamente, quando ela tem essas perdas totais, que é aquela fuga de energia que tem ali na última ponta, na distribuição, que tanto é que é a linha de receita mais expressiva. Quando a gente entende aqui que as perdas reais estão menores. A gente vê que estava aqui em 12,54, 57% em 2020, aí 21, e agora aqui em setembro, em 22 estava 11,11 e agora em setembro 10,57. E quando a gente vê a perda regulatória, meio lateralizada, não tem tanto problema. E a gente vê aqui pelo número, né, total, né, perda total de gigawatt-hora. A gente vê que perdeu quase 6 gigawatts, 6 mil gigawatt-hora, enquanto que no ano de 2022 eram 6.200 ali aproximadamente. Então, essa inspeção que é sendo feita regular, aqui até eles trazem aqui os pontos, né? Que é basicamente, né? Realização de inspeção aumentou 76% aqui, foi realizado 76% do previsto de inspeções para verificar se está tendo gato, coisas assim. Substituição de medidores obsoletos, né, aqueles medidores que estão antigos, defasados, e também acabam computando menos ali. Basicamente, eles fizeram troca. Processo também de medidores convencionais para medidores inteligentes e também regularizando 8 mil famílias em comunidade de baixa renda. Então, são caminhos e maneiras nas quais, basicamente, a CEMIG vem cuidando para poder reduzir custo. Outro ponto também é combater a inadimplência. Então a gente sabe que a gente pode perder energia e ao mesmo tempo pode ter pessoas que não estão pagando ali a energia. Tudo isso impacta na geração de receita. Então, basicamente, eles estão aumentando aqui também a arrecadação, né? Então isso ajuda bastante ali do ponto de vista para poder aumentar a receita. Então essa arrecadação, esse aumento por meio de Pix, o cartão, o aplicativo. Então, eles estão dando caminhos para que o pagamento seja feito, não só aquele boleto tradicional. Então, isso aumenta também o engajamento ali das pessoas que estão pagando. E também um aumento aqui no índice de conta ARFA, que é um índice de conta que eles utilizam para medição. Então, basicamente, isso são medidas nas quais
A receita está aumentando basicamente porque está tendo menos fuga e a inadimplência também não está batendo tanto. Então isso aumenta a geração de receita ali na ponta, principalmente na distribuição, tá, pessoal? Geração de energia não vai ter esse problema, transmissão de energia não vai ter esse problema, é mais na parte de distribuição. Comercialização, muito pouco, tá? Acontece esse problema. Então a gente vai olhar um pouquinho aqui para essa parte de custos e enxergar, ver se houve aumento, se tá, como que está basicamente. A gente vê aqui na parte dos custos, né? Custo com energia, gás para revenda, encargos e custo de construção de infraestrutura. Teve aqui o custo com energia elétrica uma queda de 8,4%. É uma queda bem expressiva pelo número em si, né? E o gás comprado para revenda, uma queda de 32%, então uma queda também expressiva em relação ao terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado. A gente olha aqui o terceiro trimestre do ano passado, aqui nessa ponta. A gente vê aqui já 3.700, 5.200, 52, 520. A gente vê os encargos aqui com o uso da rede básica aumentando, natural, porque a gente está vendo um aumento inflacionário, então todos os custos ali eles são repassados também. E vamos olhar para a parte aqui de pessoal, né? A gente vê que nas despesas operacionais teve um aumento de 14%, um aumento expressivo. A gente tem que sempre olhar para a parte de geração de receita, né? Receita líquida você pode ver que aumentou 2%. E basicamente um aumento de despesa operacional na ordem de 14%. É um aumento bem expressivo. A gente vai ver que esse aumento ele vem, né? Ele é advindo principalmente pela participação dos empregados nos resultados. A gente vai ver que aqui teve decréscimo na parte de pessoal. Então, a gente vê que são aumentos também, né, que serviço de terceiro, aumento aqui de provisão de ajuste de perdas. São aumentos que eles podem oscilar, né? Eles não são aumentos que não são necessariamente que vão se construir para os próximos trimestres também. Por exemplo, aumento de salário, você não consegue depois reduzir salário. Então, são custos que ficam permanentes. Então, basicamente, são custos que você pode ter uma volatilidade, pode ter uma mudança ali de um mês para o outro, um trimestre para o outro. Aqui também é a parte de outros custos de despesas líquidas, que aumentaram bastante. Mas não teve nada expressivo, então, não tem nenhum problema. Dentro disso tudo, qual foi o resultado apresentado? Então a gente vê aqui o terceiro trimestre, né, desse ano conta o terceiro trimestre do ano passado, receita líquida aumento de 2,2%, despesa operacional uma queda de 2,2%, e dessa forma a gente tem um resultado operacional de 1 bilhão e 600 contra 1 bilhão 245 do ano passado, um aumento de 30%. Tem que lembrar, pessoal, que 2022 foi um ano muito expressivo de IPCA, inflação alta. A gente teve ali aqueles 3 meses de deflação, mas no geral bateu uma inflação mais forte. Na hora que bate essa inflação mais forte, há um repasse para esse setor. Setor de serviços, né, de utilidade pública, ele vai ter o repasse inflacionário no ano seguinte. Então, por isso que tem esse aumento mais expressivo. A gente já vê diretamente aqui o resultado operacional já ganhando força. Para a parte aqui de aumento de lucro operacional em si, né, tirando ali depreciação, amortização e também a questão dos impostos, a gente vai ver aqui que o EBITDA bateu então aqui um aumento de 11,8%, aumento bem expressivo, muito legal aqui para o resultado, lucro líquido de 4,7% de aumento, um lucro líquido de 1 bilhão 238 contra 1 bilhão 182. O lucro líquido um pouquinho ali abaixo do que poderia ter gerado de resultado, mas está dentro ali de um parâmetro ok de aumento nesse ano. Vamos olhar então um pouquinho aqui agora para endividamento, né? Isso aqui é bem importante, porque a gente vai olhar o que pode estar pegando basicamente o resultado. A gente vê que a dívida líquida a dívida bruta no ano passado, ela estava aqui em 10 bilhões e 500, já nesse ano ela está em 12 bilhões e 100. Foi um aumento ali de 1 bilhão e 600, um aumento expressivo. Isso gera impacto na parte do caixa, porque a despesa financeira acaba sobrecarregando. Então, basicamente, aumento de dívida bruta de 14,4%. A gente vê também que teve um aumento de caixa de 25,6%. Então, teve aumento de caixa também. Basicamente, isso trouxe aqui uma dívida líquida, né, que é a dívida bruta descontada do caixa, de 7 bilhões e 900 contra 7 bilhões e 200, um aumento de 9,3%. Beleza? Ponto de atenção, tá, pessoal? Olha como esse endividamento, essa amortização que vai ter no 2024, ela vai ser muito pesada. São 4 bilhões e meio de amortização
depois o cenário fica mais livre. Então, essa amortização pesada no ano que vem pode limitar os lucros. Então, se no ano que vem, se acontecer do lucro vir menor, não é porque foi repassado necessariamente para o governo federal, mas sim porque tem um custo de amortização de dívida que pode impactar diretamente no resultado. A gestão em si, a gente vai ter que verificar o que vai acontecer, verificar como que vai ser essa gestão nova. Mas essa amortização, ela basicamente vai pegar e vai bater no balanço. Pessoal, agora aqui é um ponto de muita atenção. Por quê? Eu quis trazer isso daqui porque é um dos pontos nos quais a gente precisa estar atento para entender se vai ter uma queda de receita na frente. Eu gosto sempre de olhar para isso daqui, ó, fim de concessão do contrato. Porque basicamente a empresa de geração de energia, transmissão de energia e distribuição, ela vai ter os contratos ali dentro. Quando ela começa a operar e quando ela termina de operar. Você pode perceber que aqui a parte de geração de energia, as duas maiores geradoras de energia, que é Emborcação e a Nova Ponte, ambas vencem em 2027. Então, se ela tem o vencimento da usina hidrelétrica, ainda mais a usina hidrelétrica, que é a geração de energia mais barata que tem, ela é em torno de 2 milhões para gerar 1 gigawatt, enquanto você vai pegar uma energia eólica que vai custar em torno de 4 milhões e pouquinho, e uma de energia solar em torno de quase 5 milhões para gerar 1 gigawatt. É a energia mais barata para ser gerada. Eles vão perder o direito de trabalhar em 2027. Pode renovar o contrato, pode, enfim, continuar a operação, mas mesmo assim é um custo que vai ocorrer ali nesse período para poder entrar no leilão e ganhar o leilão. Ficar bem atento em relação a isso. E a gente vê aqui, ó, por exemplo, na parte de transmissão de energia, né, a receita anual provisionada, que é a RAP, está tranquilo aqui, a gente já começa a ver, ó, tem uma RAP provisionada para CEMIG e GT de 1 bilhão ano. O vencimento do contrato, dezembro de 2042. A RAP ela vai caindo ao longo do tempo, mas mesmo assim o contrato é longo, gera mais segurança ali para o ativo. Beleza? Bora lá para os indicadores, então. Olhando aqui um pouquinho para os indicadores, né? Essas quedas acentuadas basicamente deixou o preço por lucro em 3,48, muito abaixo da média de todas as empresas do setor. Então, é um bom ponto ali para a gente olhar como interessante. O dividendo também, nesse patamar de preço, ficou na casa de 10,47, um ponto muito bacana também, ponto legal para se olhar. Preço por valor patrimonial ficou abaixo de zero, e abaixo de 1, ficando em 0,95. Dívida líquida pela geração de caixa em 0,90, super saudável, uma das elétricas mais saudáveis que existe, tá? E aí também a gente olha aqui a margem líquida, 18%. Tudo que entra no caixa, 18% vira lucro. Então, é uma empresa que está muito bem alinhada com essa questão de geração de resultado. Né? A gente vê aqui também crescimento de receita, crescimento de lucros. Crescimento de lucros dos últimos 5 anos pode ver que é muito maior do que crescimento de receita, o que significa que a gestão operacional está sendo feita para corrigir custos. Então, basicamente, até aqui a margem líquida, pessoal, acho que não estava aparecendo para vocês, tá? 18%. Então, basicamente, o que acontece? Não é só porque transferiu de mão que vai ter depreciação do valor ali do ativo que está sendo gerado. O que tem que enxergar e entender é se vai haver um aumento de despesa, principalmente pela parte de cargos, salários, se vai haver uma depreciação do que estava sendo feito. Então, é entender um pouquinho mais desse processo. Isso é muito importante para entender se faz sentido para você essa alocação de risco ou não, tá bom? Olhando aqui um pouquinho então para o histórico de dividendos, né? Aqui, ó, na média, 36,60%. Você pode perceber que aqui em 2019, por exemplo, 24%, 2020, 51%, 2021, 28%, 2022, 54% e agora 24%. Meio que equilibra, um ano mais forte, um ano mais fraco. Então, é uma geração de dividendos que ela vai sendo por anos mais forte, por anos mais fracos. Agora, entrando nesse patamar de preço, acaba fortalecendo esse dividendo, se caso continuar os dividendos. A gente vê aqui também, dessa forma, o dividendo anualizado, né? Em 2019, 2020, 20, opa, aqui, 2020, 2021, 2022, a gente já vê que os dividendos eles estavam numa crescente bem legal e agora 2023 um pouco mais baixo. Isso devido ao cenário atual também de juros mais altos, basicamente quitação de dívida acaba
ali apertando um pouquinho os dividendos. Vamos lá para o histórico, então, do ativo. Isso é bem importante, bem legal de olhar, tá, pessoal? A gente vê que a CEMIG faz bastante tempo na bolsa, ela está aqui desde 2001. Então, quando a gente olha em 2004, ó, de 2001 para cá, a gente vê que a CEMIG fez uma entrega de resultado de 3.168%, bem acima do índice de energia elétrica. Então, a gente compara muito com o Ibovespa, né? Só que o Ibovespa vai ter outros setores ali dentro. Então, vamos comparar com o indicador de energia elétrica, que é o índice de setor. Então, o índice de setor de energia elétrica entregou 3.120%, enquanto a CEMIG entregou 3.168%, um pouco acima. Bem acima do Ibovespa, que entregou 1.114%, o CDI que entregou 800% e o IPCA que entregou 221%. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um curtir aí, dá um joinha, isso ajuda bastante. E também se inscreve no canal, porque daí você vai sempre recebendo os vídeos. E não esqueça de compartilhar com seus amigos também, que isso ajuda bastante. Beleza? Um grande abraço, valeu!